Bom, bom dia, pessoal. Vamos então dar início à aula de Física 1. Aqui a gente está fazendo a frente A, início da apostila do Bernoulli, beleza? Frente A. Na frente A, a gente está fazendo o estudo da mecânica. Na última aula, nós vimos aí a parte de os conceitos, né, iniciais de deslocamento, espaço percorrido, referencial, movimento, repouso. Hoje a gente vai começar a ver velocidade escalar média. Então, a gente faz o cálculo da velocidade escalar média e vamos ver algumas situações. Para a gente começar a ver esse cara, só fazendo uma breve revisão aqui do que é o delta ou a variação, que muita gente às vezes tem um pouco de dificuldade para esse cara aqui, a gente tem que ver bem no início da física mesmo, que a gente vai usar até no final, né, lá no finalzinho. A variação ela é definida como sendo a diferença entre dois pontos. Como, por exemplo, se eu tenho aqui um ponto inicial que eu chamei de AI, um ponto final AF, se eu quero definir a distância entre esses pontos, eu vou definir essa distância como sendo ΔA, que é a variação desses dois pontos. Tá? Então, aí a gente pode definir esse ΔA como sendo o AF menos o AI, que é só o final menos o inicial. É sempre de onde eu chego menos de onde eu saio. Essa é a variação, esse é o lance do delta. Para mais exemplos, né, de delta, a gente pode ter aqui um delta x, que vai ser um x final menos um x inicial, um delta L, que vai ser um L final menos L inicial, um delta T, que é T final menos T inicial, e um delta Tzinho, que é T final menos T inicial. Aqui eu coloquei como exemplo esses dois T's aqui, um T maiúsculo e um T minúsculo, porque é importante vocês saberem diferenciar tempo de temperatura. Quando a gente for falar de temperatura, a gente pode usar o T maiúsculo ou o θ. Então, aqui a gente está falando de temperatura, né, uma variação de temperatura, e esse Tzinho aqui a gente vai relacionar ele a tempo. Então, numa expressão de função horária da posição, por exemplo, a gente vai usar um T minúsculo e a gente vai estar referindo a tempo. Beleza? Dúvidas? Não. Não. Beleza. Bom, seguindo então, vamos ver o conceito de velocidade escalar média. O que é velocidade escalar média? Vou considerar aqui um corpo sobre uma trajetória. Esse corpo, ele ocupa uma posição inicial, né, uma posição escalar, a um tempo inicial que eu vou chamar de TI. Com o passar do tempo, esse corpo ele vai ocupar uma posição escalar SF e um tempo final TF. Eu posso calcular essa distância aqui como sendo uma variação, né? Eu tenho aqui uma distância inicial, uma distância final, um SI e um SF, e eu posso calcular também a diferença, né, dos tempos, que é usando uma variação. A gente pode, então, definir a velocidade média da seguinte forma. A velocidade média é a variação da posição pela variação do tempo. O que isso quer dizer? Se eu tenho, por exemplo, um carro andando a 80, uma velocidade constante de 80 quilômetros por hora, isso quer dizer o quê? O que essa informação aqui me fala? Que a cada 1 hora, esse carro está andando 80 quilômetros. Então, essa velocidade média aqui, ela pode ser definida também como sendo a taxa de variação do movimento. Então, a gente calcula a velocidade média fazendo o ΔS, que é o tanto que o corpo andou, né, que a partícula andou, dividido pelo ΔT, que é o tempo que eu estou observando esse movimento. Lembrando que esse ΔT é o tempo de observação. Como nós vimos no quadro anterior, aqui aparece o delta, né? Esse delta representa a variação, a gente pode calcular a variação ΔS. Essa variação ΔS vai ser a posição final menos a posição inicial. Nós tínhamos aqui, ó, posição final e a posição inicial. Esse ΔT aqui, ó, desculpa, esse TI e esse TF, a gente pode também calcular a variação de tempo usando o ΔT. Da expressão anterior de variação, a gente pode calcular o ΔT como sendo TF menos TI. Então, a gente pode calcular a velocidade média, achando direto pela variação entre dois pontos, né, distância entre dois pontos, e a variação do tempo, ou a gente pode calcular usando essas expressões aqui nessa fórmula da velocidade média. Se a gente substituir esses caras aqui, a gente pode calcular a velocidade média como sendo o espaço final menos inicial, dividido por tempo final menos tempo inicial. Dúvidas? Até aqui?
Não. Não. Tranquilos? Vocês não precisam copiar, pessoal, porque depois eu vou mandar esses slides no grupo da turma. Beleza? Deixa eu só dar uma olhadinha no chat para ver se tem alguma dúvida lá para mim. Maria Laura, Bia, tudo beleza? Show. Valeu, tudo ok. Obrigado, Maria Laura. Bom, então aí a gente consegue calcular a velocidade média de um corpo fazendo a variação da posição, né, pelo tempo. A gente pode, então, classificar esse movimento. Como assim classificar esse movimento? Como a gente viu aqui no quadro anterior, eu tenho uma trajetória e essa trajetória eu posso adotar um sentido nela. Lembra que eu falei lá nas primeiras aulas que quando você adotar um referencial, você deve levar esse referencial até o final do exercício, senão você erra o teu exercício? Aqui vai ser a mesma coisa, olha só, o que a gente pode fazer? Eu posso adotar um sentido como sendo positivo, por exemplo, aqui nessa minha trajetória aqui, eu posso adotar a direita como sendo positivo, e tudo que estiver indo no sentido da trajetória vai estar indo no sentido positivo. Ah, se tiver alguma coisa indo no sentido oposto à trajetória, então essa coisa vai estar no sentido negativo. Então, a gente tem que adotar um sentido, a gente tem que adotar o sentido da trajetória. O que a gente pode fazer isso? Ó? Tenho aqui a mesma situação, né? Um carro indo da esquerda para a direita, aqui eu vou adotar o sentido da trajetória positivo para a direita, e aí, quando eu adoto sentido positivo para a direita, por consequência, a velocidade ela vai ser maior que zero. Quando a gente adota o sentido positivo para a direita, a velocidade desse cara vai ser maior que zero. Por quê? Alguém saberia me explicar? Por que vocês acham que essa velocidade aqui é maior que zero? Simplesmente porque eu adotei um sentido positivo para a direita? O que vocês acham? Talvez seja isso, sim. É porque o deslocamento dele vai ser positivo, consequentemente, a velocidade vai aumentando também, progressivamente, não? Ah, sim. Então, olha só. Bem, isso aí. A gente tem da expressão da velocidade média, que é a velocidade, como é velocidade constante, eu vou chamar a velocidade média de v, tá? A gente vai ter que é ΔS sobre ΔT. Velocidade média é ΔS sobre ΔT. Esse nosso ΔT aqui é a variação do tempo. Então, esse cara aqui ele vai ser um valor sempre maior que zero, tá? Maior ou igual a zero. O ΔT vai ser um valor sempre maior ou igual a zero. Quando a velocidade me entrega um valor positivo ou negativo, esse valor está diretamente relacionado a essa variação aqui, ó, ΔS. Olha só, quando a gente calcula o ΔS, a gente vai ter o SF, né? O ΔS vai ser o SF menos o SI. SF menos SI. Aqui sobre o ΔT. Vou deixar o ΔT assim mesmo. Olha só, quando a gente tem uma posição inicial, que eu analiso, inicio a observação do movimento, eu vou ter aqui um SI. Eu observei um certo tempo, não quero observar mais, eu paro o meu cronômetro e aí eu vou observar uma posição escalar SF. Quando eu faço essa diferença aqui, percebam que o nosso SF ele é maior que o SI. E por consequência dessa variação aqui de cima, ó, se eu faço SF menos SI, esse cara me entrega um valor maior que zero, que é positivo. E por consequência, a velocidade do corpo vai ser positiva, vai ser maior que zero. Então a gente pode, nesse caso aqui, em que a velocidade é maior que zero, classificar esse movimento da seguinte forma. Esse movimento vai ser um movimento progressivo. O que é um movimento progressivo? É aquele movimento em que a velocidade ela vai ser um valor, ela vai ser
um valor maior que zero. Quando eu faço a variação SF menos SI, essa variação me dá um valor maior que zero. Esse cara aqui em cima, ó, vai ser maior que zero. Então, a velocidade vai ser um valor maior que zero por consequência. Esse movimento a gente classifica ele como movimento progressivo. E se eu tivesse uma situação oposta aqui, uma situação em que esse móvel não estaria indo para a direita e sim para a esquerda, eu vou adotar também o sentido positivo para a direita. Olha só, eu tenho agora a situação inversa, eu vou adotar o sentido positivo para a direita, e aí a gente tem a mesma historinha que nós tínhamos aqui em cima. Deixa eu só mudar a cor da minha canetinha aqui. Aqui em cima, quando eu faço essa variação, observando aqui, ó, eu tenho uma posição inicial, um SI, analiso um certo tempo, depois eu falo, não quero analisar mais, paro o meu cronômetro, observo aqui uma posição escalar SF, essa posição escalar, de acordo com a minha trajetória final, é menor que a inicial, então a gente tem que SF agora é menor que SI, é menor que SI, por consequência, esse cara aqui vai ser um valor menor que zero, porque quando a gente faz essa variação aqui em cima, ó, SF menos SI, se esse cara é maior que esse aqui, que o SF, essa variação vai me entregar um valor menor que zero. E, por consequência, a velocidade escalar média do corpo vai ser um valor menor que zero. Daí a gente tem o movimento, nesse caso, classificado como movimento retrógrado. O que é o movimento retrógrado? É o movimento onde a velocidade escalar de um corpo é menor que zero. Lembrando que a velocidade ela está ligada diretamente, ela é diretamente proporcional à variação das posições, né? Da posição escalar, posição final, posição inicial. Então, se essa variação ΔS for um valor maior que zero, então isso implica que V também vai ser um valor maior que zero. Tanto é porque o tempo aqui em cima, ó, ele não pode ser um valor menor que zero. Tem um valor maior ou igual a zero. Então, quem vai mexer no sinal da velocidade é o ΔS. Então, vocês devem observar esse sinal. Quando a gente for mexer com deslocamento vetorial, isso vai acontecer também. Você deve olhar o sinal lá do vetor ΔR. Se esse vetor está me dando um deslocamento que é positivo ou negativo. É uma variação positiva ou negativa. Tranquilo? Dúvidas aqui, pessoal? Não. Tranquilo. Tranquilo? Bom, então sempre, forçando aqui, sempre adota o sentido da trajetória, tá? Pegou um exercício de física, a primeira coisa que você vai fazer é adotar um referencial, uma trajetória de referência. Você pode adotar positivo para a esquerda e negativo para a direita. Pode ser também, a trajetória é sua, você adota a referência que você quiser. Mas lembre de carregar essa referência nos teus cálculos, senão você erra. Diego, Sim. igual eu te mandei lá no WhatsApp sobre quando vai e volta. Sim. Aí como que ficaria a fórmula, mais ou menos? Porque eu sempre tenho dúvida. Sim. Se ele volta, tem que somar, dividir. Então, Aí eu fico, ai meu Deus. olha só, a questão lá em jogo é espaço percorrido e deslocamento. O que é o espaço percorrido? É o tanto que uma partícula andou, desde o ponto de saída até o ponto de chegada. O deslocamento, que é a distância, é a variação entre os dois pontos. Aqui, no caso, eu estou calculando essa variação, ó, entre o ponto final e o ponto inicial, que coincidiu com a trajetória, então a trajetória retilínea, né? Quando a gente tem, por exemplo, uma pessoa saindo do ponto A, ela vai até um ponto B, ó. Ela sai do ponto A, vai para o ponto B. Ela andou um tanto X. Se ela sair do ponto B e vai para o ponto A, ela vai andar mais um tanto X. E o espaço percorrido não é a soma dos segmentos deslocados pela partícula?
Então, a gente pode somar esses caras. Então, aí, se ela vai de A até B, vai ser X, e se ela vai de B até A, vai ser X. Então, a gente vai ter X mais X, 2X. Ela andou 2 tantos. Agora, se ela sai do ponto A, vai para o ponto B e retorna para o ponto A, ela não teve, olhando assim, né, uma coisa bem bizarra, mas ela não teve deslocamento. Por quê? Se eu faço a variação da distância entre o ponto de chegada e o ponto de saída, o ponto de chegada coincide com o ponto de saída. Então, essa distância, sim, vai ser zero. Velocidade, que a gente está fazendo soma de segmentos, o tanto que uma partícula anda. Entendeu, Bia? Entendi. Obrigada, Rodrigo. Mais alguma dúvida, pessoal? Posso seguir? Pode. Beleza. Seguindo, então, a gente tem a velocidade instantânea. O que é a velocidade instantânea? Novamente, pegando aqui o nosso esquema, eu tenho esse corpo aqui, esse carro, em que ele tem uma posição SI num tempo TI e uma posição SF num tempo TF. O que a gente vai fazer aqui? Nesse caso, eu quero observar uma velocidade em que eu vou ter uma variação de tempo mínima. Como assim ter uma variação de tempo mínima? Se eu fosse analisar isso aqui da seguinte forma, eu vou analisar a velocidade em cada ponto escalar. Por exemplo, eu pego um ponto aqui no meio e eu quero analisar a velocidade desse carro nessa posição escalar aqui, ó. Nessa posição escalar aqui, se eu faço a variação temporal, né, a variação TF menos TI, essa variação, para eu ter uma velocidade instantânea, essa variação tem que ser a menor possível. Porque eu quero obter um valor da velocidade sem variar, né, uma velocidade média, de modo que o tempo não passe. É um tempo muito pequeno. O que a gente pode fazer? A gente vai aproximar esse tempo, essa variação de zero. Quando eu falo que o tempo não pode passar muito, não quer dizer que o tempo não irá passar. Quer dizer que eu vou deixar passar o menos possível para obter o valor da velocidade nessa posição escalar aqui exata. Então, essa é a definição de velocidade instantânea. É quando você obtém a velocidade num tempo muito pequeno. E não quer dizer que essa velocidade se mantenha constante durante essa trajetória. Tá? A gente pode ter, por exemplo, em 10 segundos, um carro com velocidade de 70 km por hora, depois 15 minutos ele vai ter velocidade de 80 km por hora, 60 km por hora. Isso não quer dizer que a velocidade não possa sofrer variação. Mas aqui na velocidade instantânea a gente vai calcular, a gente vai definir a velocidade num instante de tempo muito pequeno. Então, o que a gente pode fazer? Aqui aparece que a velocidade vai ser o limite da velocidade média com o tempo tendendo a zero. Isso não quer dizer que ele vai ser zero, tá? Isso quer dizer que ele vai ter uma variação muito pequena. Isso quer dizer que eu deixei passar um tempo muito pequeno. Então, aqui a gente vai ter o limite da velocidade média com o tempo tendendo a zero. Aqui da expressão da velocidade média, a gente tem que velocidade média é ΔS sobre ΔT, né? Então, a velocidade instantânea ela é escrita dessa forma. Velocidade instantânea é o limite de ΔS por ΔT com ΔT tendendo a zero. Esse cara aqui, a gente fala que ele tende a zero. Então, só estou obtendo aqui, pessoal, não fiz nada diferente, tá? Só estou obtendo aqui a velocidade desse cara num ponto específico, um intervalo específico. E esse intervalo específico que eu estou obtendo essa velocidade, ela é chamada de velocidade instantânea. Só para diferenciar. Tranquilos? Não fiquem assustados quanto a isso aqui. Esse cara que a gente usa para limitar uma certa região, né? Aqui no caso eu estou limitando o tempo, e o tempo está tendendo a zero. Tranquilos? Sim.
Sim? Mais para frente eu vou mostrar no gráfico como ficará essa velocidade instantânea. A gente vai analisar aí que a velocidade é a variação, né, de dois pontos, duas posições escalares, e aí no gráfico acho que fica melhor a gente ver esse limite ΔT tendendo a zero. Posso seguir? Pode. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no chat para ver se vem. Beleza, de boa. Bom, seguindo então, rapidinho, a gente discutir a unidade medida de velocidade média no SI. Por que isso aqui é importante? Porque quando você pega um exercício de física, ele não vai te falar, esse cara é velocidade média, esse cara aqui é comprimento, esse cara aqui é aceleração. Você vai identificar isso muitas das vezes pela unidade. Então, olha só, como que a gente pode fazer essa unidade aqui? É muito importante, tá? O pessoal às vezes fala, mas a unidade medida não tem importância nenhuma para mim. Isso não é verdade. Esses caras aqui, eles vão definir de quem você está falando. Por exemplo, quando a gente fala de metro ou quilômetro, a gente está falando de distância ou comprimento. Então, tem que saber que se eu falar de horas ou segundos, a gente está falando de tempo. Para a velocidade média, a unidade no sistema internacional vai ser a seguinte, olha só. Eu posso substituir aqui no ΔS e ΔT pelas unidades de medida. A unidade medida de ΔS, que é a variação de posição, né? A gente viu que é o metro. A unidade medida de variação de tempo é o segundo. Substituindo esses caras na expressão da velocidade média, a gente obtém direto a unidade medida de velocidade média. Vai ser metro em cima, segundo embaixo. Então, a gente vai ter 1 metro por segundo. Basicamente é isso, eles não precisam guardar isso, ficar preocupados quanto a isso, né? Só fiquem atentos quanto à unidade medida. Esse cara aqui, velocidade média é dada em metros por segundo. Podem aparecer outras unidades? Sim, outras unidades podem aparecer por aí. Por exemplo, quilômetros por segundo, centímetros por segundo, quilômetro por centímetros por hora. A gente tem que tomar muito cuidado quanto a essas unidades aí. As mais usadas, as que aparecem mais para velocidade média, são metros por segundo e quilômetro por hora. Olha só, quando a gente tem a variação ΔS dada em metros e o tempo ele aparece em segundos, a nossa velocidade média, por consequência, ela tem que ser dada em metros por segundo. O que eu estou sugerindo aqui para vocês? Que tomem bastante cuidado e prestem bastante atenção quanto às unidades de variação de posição e tempo. Porque, às vezes, lá no exercício ele vai te dar a variação de posição em metro e o tempo em hora, ou vice-versa, né? Ele vai te dar a variação de posição em quilômetro e o tempo em segundos. Para você obter essa unidade aqui, você tem que converter um dos caras. Tem que tomar cuidado quanto a isso. Se a variação da posição for dada em quilômetro e a unidade de tempo for dada em hora, a unidade de medida de velocidade média vai ser o quilômetro por hora. Isso aí acho que vocês já estão acostumados a ver, né? Dúvidas? Não. Beleza. Então, só para a gente ver como que a gente pode fazer essa transformação, né? Que às vezes ele te dá a velocidade e o tempo, te dá a velocidade e a variação das posições, e você não consegue fazer transformação da unidade de velocidade média. A gente pode fazer essa transformação da seguinte forma. Eu vou usar duas formas diferentes aqui, você pode optar por qualquer uma dessas que você vai chegar no mesmo resultado. Vou pegar aqui como, por exemplo, uma velocidade média de 72 km por hora. O que eu vou fazer? Vou transformar essa velocidade média de quilômetros por hora, eu vou passar para metros por segundo. Como que a gente pode fazer isso? Olha só, eu posso escrever essa velocidade média da seguinte forma. Ó. Eu sei que 1 quilômetro equivale a 1.000 metros. Então, quando eu substituo quilômetro por metro, aparece esse cara aqui. Ó. Porque a gente já sabe que 1 quilômetro
equivale a 1.000 metros. 1 quilômetro equivale a 1.000 metros. E que 1 hora equivale a 60 minutos, que equivale a 60 segundos um minuto, né? Então, vou fazer a multiplicação de 60 com 60, eu vou obter que em uma hora, nós temos 3.600 segundos. Então, o que eu fiz aqui? Eu substituí essa hora aqui, da velocidade média, por 3.600 segundos. Tá aqui embaixo. Entenderam o que eu fiz? Uhum. Sim. Agora eu posso multiplicar, né? 72 vezes 1.000. Multiplicando 72 vezes 1.000, vou obter 72.000 metros por 3.600 segundos. A gente pode cortar aqui os zeros de cima com os zeros de baixo, né? Maior esse cara com esse cara com esse. A gente vai ter 720 metros por 36 segundos. Notem que aqui, quando eu faço essa troca, né, essa substituição, aqui direto já aparece minha unidade de metro por segundo, ó. Consegui já converter de quilômetro por hora para metro por segundo. Apareceu aqui, ó. Agora é só eu dividir 720 por 36. Fazendo essa divisão, nós obtemos uma velocidade de 20 metros por segundo. O que a gente pode concluir? Que 72 quilômetros por hora é equivalente a 20 metros por segundo. A gente tem essa transformação aí que ela leva um pouco mais de tempo, né? Mas seria o mais certo. A gente tem uma transformação que ela é mais direta. Vocês veem no ensino médio. Qual transformação é essa? A gente pode transformar direto o valor de metro por segundo para quilômetro por hora ou de quilômetro por hora para metro por segundo. Como que a gente faz essa transformação? A gente vai pegar um valor que nós temos de velocidade média e esse valor, se ele for dado em metros por segundo e eu quero transformar para quilômetros por hora, eu vou multiplicar esse valor por 3,6. Se eu multiplicar esse valor por 3,6, nós vamos obter o resultado em quilômetros por hora. E se eu tiver uma velocidade dada em quilômetros por hora, eu quero obter esse valor em metros por segundo, basta eu pegar o valor dado da velocidade em quilômetros por hora e dividir por 3,6. Por consequência, aparece direto metros por segundo. Se vocês observarem, isso aqui eu apliquei aqui em cima. Foi aplicado aqui em cima. Pensem comigo. Vamos olhar aqui esse cara aqui, ó. Destacar esse cara aqui. Eu tenho aqui 720 dividido por 36. Vocês concordam comigo que tudo que eu faço em cima, se eu fizer embaixo, eu não altero o resultado desse cara? Não vou alterar. Vocês concordam comigo? Sim. Então, olha só, eu posso pegar em cima e eu posso multiplicar por 1 sobre 10. Na verdade, dividir 720 por 10. E se eu estou dividindo em cima por 10, eu vou dividir embaixo por 10 também, ó. Então, vou ter 36 dividido por 10. Se eu faço essa divisão, eu vou obter exatamente isso aqui, ó. 72 dividido por 36 dividido por 10, 3,6. Que foi essa transformação aqui direta que eu passei para vocês, ó. Eu tinha um valor na verdade, um valor em quilômetros por hora, né? Eu quis obter esse valor em metros por segundo, basta eu dividir esse valor por 3,6. Foi o que aconteceu aqui, ó. Mas mexer com divisão, número de vírgula é chato? Sim, então multiplica embaixo por 10 e em cima por 10. Porque quando você multiplica embaixo por 10, você ganha aqui uma casa, né? Você consegue andar com a vírgula uma casa, você vai obter um número inteiro. E em cima você também tem que multiplicar por 10, porque tudo que você faz embaixo, você tem que fazer em cima. Então, é uma dica aí para você que tem um pouco de dificuldade em dividir números com vírgula, você pode multiplicar assim embaixo por 10, por 100, por 1.000, de modo a matar essa vírgula, mas não esqueçam de fazer isso em cima também. Beleza, pessoal? Beleza. Beleza. Tranquilinhos? Bom, Beleza. agora nós vamos ver a função horária
do espaço, né? Função horária do espaço. O que é a função horária do espaço? Aqui eu vou considerar que essa função horária ela vai ser definida a partir de uma velocidade constante. O que é ser definida a partir de uma velocidade constante? A velocidade de uma partícula, de um corpo, ela vai permanecer a mesma com o passar do tempo. Pode passar 10, 15, 20, uma hora, a velocidade se mantém a mesma. Isso aqui, pessoal, não acontece realmente na prática, tá? Esse cara aqui é uma análise bem particular. No dia a dia, a gente não vai conseguir obter esse resultado com bastante êxito. O que a gente pode considerar? A gente pode considerar um movimento uniforme. O que é um movimento uniforme? O movimento uniforme é aquele movimento em que, quando eu observo um corpo em movimento, igual esse cara aqui, se um certo tempo, T0, ele ocupa a posição escalar S0, um certo tempo T1, ele ocupa a posição escalar S1, um certo tempo T2, ele vai ocupar uma posição escalar S2, e eu faço a variação S1 com S0 ou S2 com S1, eu vou obter o mesmo resultado. Eu faço essa variação aqui, ó, desse cara com esse, e eu faço essa variação aqui, ó, eu vou obter o mesmo resultado. Dividir, claro, pelo intervalo de tempo, a gente está considerando aqui intervalo de tempos iguais, eu vou obter o mesmo resultado. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, nesse movimento uniforme, esse cara ele vai se mover com uma velocidade que ela não vai variar com o tempo. Ele vai se mover com uma velocidade constante. Como a velocidade desse corpo não vai variar com o tempo, vou obter o mesmo valor aqui para todo intervalo de tempo, essa velocidade média ela pode ser igual a uma velocidade v. Daí, como a velocidade é definida como sendo ΔS sobre ΔT, e eu vou obter o mesmo valor, esse cara aqui ele vai ser constante. Então, o movimento uniforme, ele é caracterizado, vocês devem anotar, destacar aí que isso aqui é muito importante, isso aqui a gente usa a todo tempo na física 1, na frente A, frente B, frente C. A gente vai usar essa informação aqui para estar aplicando as leis de Newton também. Se um corpo move-se com velocidade constante, ele está executando um movimento uniforme. Dúvidas? Não. Não? Beleza. Então, eu vou parar a aula da frente A aqui, vou dar um tempinho para vocês respirarem, tomar uma água, e aí já a gente volta com a frente B. A gente está trabalhando com as escalas termométricas e dilatometria, né? A gente vai mexer com dilatação hoje. Beleza, pessoal? Beleza. Então, é isso aí. Qualquer dúvida, vocês podem mandar para mim, e já eu mando a outra aula para vocês. Beleza? Ok. Valeu.